Então, a gente está iniciando o nosso estudo dessa noite. Que bom que você conseguiu entrar na sala virtual. Que bom que as meninas, as plenas estão participando também. Isso é muito legal, porque a tecnologia chegando na mulherada, isso é muito bom. Fico muito feliz de saber aí que vocês estão conseguindo se encaixar, estão conseguindo entrar, clicando aí no Google Meet, é maravilhoso, né? Vamos começar o nosso estudo de hoje, então, conversando com Deus, né? Pedindo a direção dele, que ele esteja no controle de tudo e que a gente consiga absorver o máximo de conhecimento possível que a gente trouxe para trabalhar nessa noite, né? Pai de amor e de imensa bondade, nesta noite nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida, te agradecer pela tua graça, te agradecer pelo teu cuidado especial que o Senhor tem conosco, Pai. E é maravilhoso poder ter a segurança de que existe um Deus no controle de todas as coisas. Muito obrigada pelo dia de hoje, Senhor, que cada uma de nós teve. Obrigada, Senhor, pelos desafios, porque nos desafios nós somos lapidadas. Obrigada, Senhor, pelas vitórias. Obrigada, Senhor, pelos ensinamentos. E desde já, Senhor, eu quero te agradecer por este livramento que o Senhor deu para o Samuel nesta tarde, Deus, durante esse dia em que ele esteve em cirurgia. Senhor, obrigada por ter estado ali, porque eu não tenho dúvidas de que o Senhor estava ali o tempo inteiro com aquela equipe, Deus. Obrigada, Senhor, obrigada porque em breve ele está tendo alta, talvez hoje, o Senhor está continuando no controle, Pai. O Senhor continua no controle de tudo. E eu te louvo pela tua fidelidade, e nós nem merecemos nada disso. Mas o Senhor nos alcança de uma forma tão especial, tão sobrenatural, e não tem como não ter um coração grato, Pai. Muito obrigada por esta noite, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidas em teu nome. Que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações através deste estudo, que teu Espírito Santo possa bradar no nosso coração, possa moldar o nosso coração de acordo com a tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Nós queremos fazer o teu querer sempre, em qualquer circunstância, que o teu querer seja prioridade, Pai. Muito obrigada, Deus, muito obrigada por cada uma das minhas irmãs que já adentrou nessa sala, e obrigada, Senhor, porque o Senhor se faz presente todo o tempo, e é muito bom ter essa certeza no nosso coração. No nome santo do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Gente, para quem tem a revista física, está na página 128, tá? O estudo hoje vai falar sobre lar, igreja e trabalho, como encontrar o equilíbrio, né? Fala-se muito de correria na vida, você encontra alguém, eu estou na correria, e estou fazendo as coisas, e que bom que eu te encontrei, mas eu estou na correria, estou te devendo uma visita, mas eu estou na correria, estou na correria, estou na correria. E interessante que, na teoria, a correria seria mais na faixa etária da turma que está ali, que já não é mais adolescente e que ainda não está na melhor idade, né? Porque ainda está aí no mercado de trabalho, ainda está estudando, fazendo sua faculdade, construindo a sua vida, a sua carreira e tudo mais. Só que hoje a gente percebe a correria desde os pequenos até a melhor idade. Então não tem mais faixa etária para correria. Todo mundo está na correria, né? Quem trabalha fora está na correria, quem é dona de casa está na correria, porque tem 1000 coisas para fazer, né? Como nós falamos no encontro das plenas, né? No nosso encontro presencial, sobre rotina, né? Nós temos irmãs da melhor idade que cuidam de netos, para os filhos poderem trabalhar. Então está todo mundo nessa correria doida, né? Ninguém mais vai em banco, né? Ninguém mais pega uma fila de banco, por quê? Porque agora tudo é no aplicativo, você fala com o seu gerente no aplicativo, você paga todas as suas contas no aplicativo, você resolve tudo aqui, né? Bom, foi bom essa tecnologia ter entrado na vida da gente? Em tese, sim, porque se assim não fosse, nós não estaríamos aqui neste momento tão importante, reunidas, cada uma na sua casa, né, no aconchego do seu lar, no quentinho do seu lar, nesse frio, que aqui está 17 graus, não sei como é que está aí na tua casa, mas aqui está um frio lascado, eu estou com meus pés gelados, aqui não deu tempo de pegar uma meia, mas eu estou no controle. E assim, todo mundo está na correria hoje. Todo mundo está tentando conciliar as coisas. Dificilmente você vê uma pessoa hoje que esteja tranquila, sossegada, estou sossegada, estou tranquila, está tudo bem, o que eu tenho para fazer? Não. A esmagadora maioria está na correria.
Então, eu achei pertinente a gente falar sobre lar, igreja e trabalho, como encontrar um equilíbrio. Cada vez mais, nunca se falou tanto hoje, né? Nunca se falou tanto a respeito de doenças emocionais, de enfermidades socioemocionais, de doenças da mente, da alma, né? Como se fala hoje. E boa parte dessas enfermidades são causadas pela correria. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Então vamos lá, página 28, para quem tiver com sua revista impressa, e o estudo já foi passado lá, a Elaine já colocou lá no grupo para a gente, vamos lá então. Lar, igreja e trabalho, como encontrar o equilíbrio? Quando recebi o convite para escrever este artigo, minha vida estava em um momento de aparente equilíbrio. O cenário perfeito para refletir sobre o tema. No entanto, pouco tempo depois, a rotina mudou de forma inesperada e me desequilibrou. É assim que Deus nos permite viver. Ele age de maneiras misteriosas, mas sempre sábias, especialmente quando se trata de sua vontade e da edificação do seu reino. Confesso que no decorrer da vida, imaginei incontáveis cenários ideais para uma vida em equilíbrio emocional, espiritual, financeiro, familiar e relacional. Contudo, todas as vezes que tentei encaixar cada parte única do meu viver ao meu próprio modo, me frustrei no percurso, pois a dinâmica do Senhor é totalmente diferente da minha perspectiva humana. Como então buscar equilíbrio entre lar, igreja e trabalho, em meio a expectativas, falhas e acertos, tendo como alvo a luz da palavra de Deus para os dias que enfrentamos? Me identifiquei bem, já no começo, já desse estudo, nessa introdução, eu já consegui me identificar, porque acho que a Raquel vai entender o que eu estou dizendo. Nós tínhamos aí o projeto de fazer a visita para as irmãs, conversamos, a Raquel fez uma listagem, fez contato com as irmãs, e a gente conseguiu fazer algumas visitas, poucas, mas consegui. Encaixei toda a minha agenda, toda a minha vida, meus trabalhos na igreja, minha casa aqui, tudo direitinho, tal, maravilhoso. E aí, quando a coisa começou a ganhar forma, quando a gente começou a engatar no trabalho, né, de visitas, o carro quebrou, o meu carro quebrou. E aí foi para o concerto, e aí nós ficamos nessa luta com um carro só o carro do pastor, e eu dependo do carro para poder fazer as visitas, porque eu moro longe da igreja, longe do bairro, então sem carro, da minha casa até a igreja é em torno de 2 horas de viagem, se eu não pagar um Uber, né? E aí, meu Deus, ajuda, vamos ver, Deus está no controle, haverá um tempo que a gente vai conseguir, tá. Consertei o carro, maravilha. Então, agora a gente vai poder retomar aí as nossas visitas. E aí, o carro do pastor quebrou. E por conta disso, quando ele fica sem carro, eu fico sem carro. Por quê? Ele usa o meu carro para poder trabalhar, para poder ir para a igreja, né? Eu trabalho aqui perto de casa, então eu vou a pé, vou de bicicleta, depende do dia, né? Só na chuva que é mais complicado. Mas em dias normais, eu estou a 600 metros do meu trabalho. Diferente do meu marido, que está em outra cidade. Então, quando o carro dele quebra, automaticamente o meu fica com ele. E eu que fico sem carro. Aí, mais uma vez, os estudos foram prejudicados, e Senhor Jesus, e aí veio as férias, vamos sair, porque a gente precisa descansar, porque nós estávamos esgotados, vamos passear um pouco, vamos espairecer a mente, vamos lá e vamos lá. Saímos de férias, passeamos, foi maravilhoso, perfeito. Retornamos, então. Agora eu peço que as irmãs estejam em oração para nenhum desses carros quebrarem, para a gente poder colocar o nosso projeto de fazer as visitas, em nome do Senhor Jesus. Já passei para a Raquel de novo, né? Falei, Raquel, vê direitinho com as irmãs, né? Para a gente retomar as visitas novamente. Vamos ver se agora vai, Senhor Jesus. Né? O carro está bom, está funcionando, o do meu marido também, então espero que agora... Né? Eu até me lembro, no começo do ano, acho que vocês vão lembrar, a gente estava com um monte de projetos para colocar em prática, inclusive o próprio estudo da revista Visão Missionária, a gente queria colocar em prática no primeiro semestre, e aí quando a gente ia dar o pontapé inicial, a minha mãe adoeceu. E quando a minha mãe adoece, eu tenho que parar toda a minha vida para poder cuidar da minha mãe, né? Às vezes tem que ir para o hospital, para pronto-socorro, e às vezes fica, não fica, faz exame, volta e vem, enfim. Eu só consigo trabalhar, mas o restante das coisas, a minha casa, fica tudo de perna para o ar, porque eu preciso dedicar o tempo para cuidar da minha mãe. Então, eu acredito que tudo indica
porque agora vai o projeto das visitas. Mas o que eu tirei de ensinamento de tudo isso que aconteceu? Não fiquei triste, porque eu entendi que nós fazemos os nossos planos, porém Deus tem os planos dele. Então, se ele permitiu que a minha mãe adoecesse naquele momento, dos projetos que a gente estava colocando em andamento, se o meu carro quebrou, se o carro do pastor quebrou, é porque algum propósito ele tinha, né, para nos ensinar. E eu entendi, até depois lendo a respeito desse estudo e refletindo sobre a minha vida desde janeiro para cá, que há momentos em que a gente precisa se priorizar. Guarda isso no seu coração. Em alguns momentos, a gente precisa se priorizar. Vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? Próxima página. Entre fardos e desfrutes. Na Bíblia, inúmeras palavras são utilizadas para a referência do termo fardo. Em hebraico, massá se refere a uma carga literal ou uma bagagem. Já nas cartas de Paulo, encontramos a palavra em grego baros, que diz respeito a pesos físicos e a coisas aflitivas. Na cultura pós-moderna, também levamos cargas e pesos em aflições, mas eles possuem uma proporção diversa e até mesmo física. Estudar, por exemplo, pode ser um fardo ou um desfrute para algumas de nós, assim como constituir uma família ou congregar em uma comunidade para outras. A visão de prazer ou desgaste depende de fatores individuais e coletivos, mas, no fundo, está diretamente ligada às experiências vivenciadas, ou seja, cada uma aqui tem uma bagagem diferente, cada uma aqui aguenta um peso diferente. De repente, o peso que eu consigo aguentar, a Silvia não consegue e vice-versa. De repente, a carga que ela, com base na vivência dela, de repente ela aguenta uma carga muito mais pesada do que a minha. E tá tudo bem. Lembre que nós somos únicas, somos uma pedra preciosa que Deus lapida dia após dia. Então, não tem como a gente se colocar numa forma. Cada uma tem uma bagagem diferente. E nós precisamos entender isso, gente, porque nem todo mundo entende, tá? Nem todo mundo entende. O fato de uma situação X ser tranquila, eu tiro de boa, não quer dizer que a Raquel vai tirar de boa. Somos pessoas diferentes. Cada uma tem a sua carga, cada uma tem o seu peso e a sua perspectiva de vida, inclusive com base na sua vivência. Tudo bem até aqui? Tenho memórias de quando estava no ápice da adolescência, aos 15 anos, imersas no ensino médio e iniciante na igreja local. O lar, para mim, até a juventude, tinha uma definição confusa, repleta de problemas e pesos para carregar. Eu pensava, por que multiplicar aquele cenário? Deus, porém, em sua graça, tinha planos melhores e mais graciosos do que os meus. E foi a partir daí que ele foi trabalhando em meu coração, sobre a minha vida, sobre a minha própria visão de pertencimento familiar. Em casa e na igreja, por meio do cuidado e do conhecimento diário das Escrituras e de discipulado com mulheres mais experientes, comecei a vislumbrar um futuro mais palpável, ainda que distante. Foi aí que minha busca pelo equilíbrio interno e externo deu seus primeiros passos. Falamos sobre isso no estudo sobre rotina que a gente fez com as plenas. Porque o que acontece? As pessoas não querem casar mais, não querem mais constituir família, não querem mais ter filhos, não querem mais botar ninguém no mundo. Por quê? Às vezes, por vivência própria, né? Por exemplo, uma pessoa que foi criada num lar desconstruído, dificilmente ela vai querer construir uma família. Fala, para que eu vou passar por tudo isso que a minha mãe passou? Né? Para que eu vou fazer? Vou, entre aspas, repetir o erro novamente. Mas o fato da minha família, da família que me criou, da onde eu fui inserida, ter sido complicada, não quer dizer que a minha tenha que ser também. Pelo contrário, por conta de ter vivido o que eu vivi naquela família, isso faz com que eu reflita e faça coisas diferentes, e tome decisões diferentes, decisões assertivas. Né? Por exemplo, eu acho que eu cheguei a comentar com as irmãs, não, acho que foi na sala de jovens que eu comentei, que quando eu era criança, eu tinha muita carência de afeto. Por quê? A minha mãe foi criada de um jeito que ninguém abraçava ninguém, ninguém beijava ninguém, só no dia das mães, dia dos pais, dia do aniversário e pronto. Só que eu tinha essa carência. Eu tinha essa carência.
né? Só que isso não aconteceu comigo. Fiquei amargurada, fiquei deprimida, fiquei problemática por causa disso? Não. Hoje, a Amanda na minha vida, né? Quando eu chego na minha casa, a primeira coisa que eu faço é largar minha bolsa e dar um abraço e um beijo na minha filha. Porque eu gostaria muito de ter isso quando eu era criança e eu não tive. Isso não era uma realidade na minha casa, né? Eu lembro até de um dia que a minha mãe, ela trabalhava muito. E um dia ela chegou em casa, ela trabalhou das 10 da manhã até as 10 da noite. Ela chegou em casa, era quase 11 horas da noite. E naquele dia, eu tinha uns 8 anos de idade, eu nunca me esqueço, eu tô com 46. Eu tava com uma saudade tão grande da minha mãe, e aí, quando ela chegou, eu fiquei tão feliz que eu fui correndo na direção dela para dar um abraço nela. Aí, qual foi a reação dela? Não, não, sai, 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 sai. Não, não quero abraço, eu tô cansada, deixa eu respirar. Gente, aquilo caiu que nem uma bomba na minha vida. Que nem uma bomba. Ou seja, vou ficar amargurada? Não. Hoje, eu posso estar onde for. Até na igreja, vocês já devem ter visto isso. A minha filha chega perto de mim para me dar um beijo, um abraço, eu jamais vou fazer isso com ela. Porque doeu em mim. Não quer dizer que eu tenha que reproduzir isso na vida da minha filha, porque eu não quero que ela sinta o que eu senti na minha infância. Tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O fato de eu ter sido criada, não é o meu caso, tá, gente? Minha família era feliz, tá? Sempre foi. O fato da irmã ter sido criada numa família complicada não quer dizer que a família que ela vai construir seja igual. Né? E muita gente, infelizmente, não pensa assim. Né? Carrega traumas que não foram curados lá atrás, né? Carregam feridas abertas dentro de si e que as impede de construir a sua família com excelência, de forma assertiva, com outras escolhas, né? De acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, né? E isso é muito triste, né? É sobre isso que a irmã está falando aqui, né? Então, assim, que a gente possa colocar no coração das nossas meninas, das nossas adolescentes, das nossas jovens solteiras, que constituir família não é algo traumático, desde que elas tomem decisões assertivas aquilo que elas estão fazendo, né? E aí entra o quê? Entra a palavra de Deus para nos ajudar a tomar decisões assertivas, né? Os estudos, o tempo de comunhão, onde a gente compartilha a palavra de Deus, a gente compartilha experiências. Esse ambiente aqui é maravilhoso para isso, para a gente estar aprendendo uma com a outra. Olha, isso aqui que eu vivi não deu certo, essa escolha que eu fiz não deu certo, mas essa aqui que eu fiz deu. Né, que nem na semana passada, a gente ouviu o testemunho da Eli, falando, né, do como ela ganhou o marido dela para Jesus, como foi, e ela fez certinho. Então, isso é ensinamento para nós, né? E assim a gente vai aprendendo umas com as outras, como ela colocou aqui, que ela aprendeu com as irmãs mais experientes a tomar decisões assertivas. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vamos lá, próximo ponto. Dinâmica da comunhão. No primeiro ano com o nosso filho, ó, já entrou uma criança na história. A dinâmica familiar se transformou em um turbilhão de demandas e emoções. O lar se transformou, mas e a nossa vida com Deus? E a nossa vida com Deus? Em meio a tantas mudanças rápidas e necessárias, também se ajustou. Em momentos desafiadores... Gente, eu estou com dificuldade para ler, porque eu estou no tablet, a letra está bem pequititica, eu não consigo nem aumentar, senão vou me perder. Em momentos desafiadores, semelhantes ou até opostos, mas igualmente complexos como esse, existem riscos sutis que podem afetar a vida de uma mulher, seja ela solteira, casada, com ou sem filhos, ou em um estágio mais avançado da vida. Um dos problemas mais frequentes é a subestimação da relevância da comunhão. Preparar a família para ir à igreja sem atrasos no domingo, preocupar-se com o choro do filho que pode interromper o culto, planejar os estudos durante a semana para um concurso visando frequentar o PGM, que é o pequeno grupo, né, que eles colocam, que é a célula, ou a sensação de não estar absorvendo a mensagem em tempos difíceis, além da angústia de não estar servindo da forma desejada. Essas são preocupações que já enfrentei e que talvez você também esteja vivendo. Nesses contextos, pode parecer que estamos servindo a rotina que tentamos estabelecer, mas a realidade é que a nossa rotina deve ter como propósito servir e glorificar o Senhor, mesmo que de maneira imperfeita. Somente imersas na dinâmica da comunhão, do lar e da igreja, somos lapidadas, auxiliadas e confrontadas, e semeamos fidelidade a Deus nos detalhes.
Lembre-se do que Paulo afirma em 1 Coríntios 1,9. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Não importa a forma como se dará a comunhão, ela precisa existir para que a falta dela não se torne a raiz de outras desimportâncias facilmente criadas pelas emoções de nossa natureza caída. Preze, minha querida, por render ao Senhor um culto agradável na fase em que você está e como está. Ou seja, independente da fase que a gente esteja, a gente consegue sim honrar e glorificar o nome do nosso Deus do jeito que a gente pode. O que acontece? Existe uma diferença gritante, né, entre a Giane sem filho e a Giane com filho pequeno, né? Enquanto eu estava grávida, enquanto eu carregava a Amanda na minha barriga, até não pesar, enquanto não pesava a barriga, né, eu conseguia fazer outras coisas. Quando a barriga começou a pesar, eu já vou ter que deixar de fazer algumas coisas, porque agora eu estou prestes a ter um bebê. Quando a Amanda nasceu, eu fiquei 40 dias sem ir para a igreja. Por quê? Foi triste? Foi, porque eu queria estar em comunhão com as minhas irmãs, com os meus irmãos. Só que existia um período em que eu tinha que ficar em casa com minha bebê, porque era muito novinha, ok? Depois disso, eu tinha uma criança que começou a andar, uma criança que precisava de cuidados, totalmente dependente de mim. Então, o que eu quero dizer com isso? Cada fase da vida da gente, a gente se adapta a essa realidade, né? Eu não posso mais fazer o que eu fazia antes, porque agora eu tenho um filho, agora eu tenho 2, agora eu tenho 3. Então quer dizer que o filho está sendo um empecilho? Não, a gente precisa remoldar aí essa roupagem, né, essa rotina, e continuar trabalhando, sim, né, na seara do Senhor, continuar congregando, continuar em comunhão com os meus irmãos, né, na nossa comunidade ali, que é a igreja, com bebê, com um adolescente, sem bebê, com neto, sem neto, independente. A gente precisa se adaptar. E o ser humano, ele é resiliente, ele é adaptável, né? Ainda mais as mulheres são mais adaptáveis. Na minha opinião, eu acho que as mulheres são mais adaptáveis ainda. Porque eu vou falar para vocês, a minha experiência da maternidade. Eu nunca imaginei que eu tivesse capacidade de cuidar de um bebê. Até o dia em que eu ganhei o meu bebê, né? E eu lembro que eu estava no hospital, eu estava lembrando disso esses dias. Eu estava no hospital, a enfermeira que dava banho na Amanda. E eu ficava pensando, eu vou ter que levar essa mulher comigo para casa. Como é que eu vou fazer para cuidar dessa criança? Sozinha, né? Porque eu posso ter que trabalhar. E aí, chegou o dia da alta hospitalar, eu peguei a menina no colo e falei, e agora? Ainda brinquei, você não vai comigo para casa? Ela, não vou não, você e sua filha, né? E aí eu cheguei em casa assustada, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí, falei, não, peraí, a mãe dela sou eu. Então, pera um pouquinho. Eu dei o primeiro banho nela, dei o segundo, dei o terceiro, e um pouco preocupada, um pouco sem entender ali, né, como fazer, mas assim, houve uma conexão tão grande de nós duas, né, deu daquela coisinha pequenininha ali olhando para mim, e eu olhei para ela e falei, eu sou tua mãe, então quem vai cuidar de você sou eu, e do meu jeito e do jeito que eu conseguir. Então, assim, a gente se adapta, né? A gente fala carinhosamente, né, brincando, que a mulher, ela atende o telefone, ela mexe a panela, ela troca a fralda da criança, ela dá um banho no cachorro ao mesmo tempo, né? Nós somos assim, nós somos versáteis, então a gente se adapta, sim, né? Às vezes não acontece do jeito que a gente planejou, e aí é onde a gente precisa se preparar e ter planos B na manga ali esperando, né, caso a gente precise de uma emergência para poder mudar a roupagem do que a gente está fazendo, né? Que nem eu estava falando sobre os estudos que eu tinha planejado para o primeiro semestre. Estava tudo planejado, tudo agendado, minha vida toda organizada. De repente, não deu para fazer porque o carro quebrou. Plano B, vamos esperar um pouco, vamos lá, vamos pensar em outra coisa. E assim, as coisas foram acontecendo. De acordo com a minha vontade? Não. De acordo com a vontade de Deus. Esses estudos que a gente está fazendo hoje, era para ter começado no primeiro mês, era para ter começado em janeiro. Já estava no nosso cronograma, no nosso projeto até então com o Ministério Feminino. Só aconteceu em agosto. Agosto de Deus. Ok? Tudo bem até aqui? No final a gente abre para a gente conversar, tá bom? Para a gente poder pelo menos tocar o estudo até o final. Perspectiva divina de sucesso. Parece óbvio, mas buscar equilíbrio em Deus não sobrecarrega a alma. Embora, em alguns momentos, o corpo possa se sentir cansado em separar um tempo de qualidade para o devocional,
orações, congregar, servir, trabalhar, estudar e se exercitar, parece tanto a fazer, não é mesmo? Algumas mulheres nesse processo acabam se sobrecarregando ao cultivar uma visão distorcida do que é sucesso, acreditando que devem dar conta de tudo da lista que citei e que vai longe. No meu caso, no caso da autora do estudo, trabalhar dentro e fora de casa me trouxe inúmeras reflexões ao longo dos últimos 10 anos. Já estive em regime CLT, né, já trabalhou e registrado em carteira há mais de 7 anos, inclusive após me tornar mãe, e até mesmo depois de ter escolhido trilhar uma jornada empreendedora em casa, me peguei há 3 anos totalmente desgastada por causa do emocional e por causa passar por situações específicas no serviço laboral, e o diagnóstico chegou, um burnout entristecedor. Quero falar um pouco sobre esse tal de burnout, tá? Gente, isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. Burnout, em inglês, ele quer dizer esgotamento, tá? Burn quer dizer queimar, combustão, né? E out, fora. Ou seja, todo o meu combustível foi queimado. Eu não tenho força para mais nada, tá? O que seria o burnout? Eu até fiz umas anotações aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso, que isso é muito sério. Distúrbio emocional caracterizado por exaustão extrema, estresse e esgotamento físico. Não percebemos. Quando a gente menos espera, a gente desmaia, a gente tem uma crise de ansiedade, a gente ganha uma enfermidade do nada por imunidade baixa, a gente pega uma gripe repentina, uma pneumonia repentina que não tem explicação, porque nós estamos esgotadas. Eu tive um burnout na época que a Amanda tinha 2 anos de idade, que foi na época que nós descobrimos o câncer do pastor. Foi um período muito difícil, foi um período muito complicado. Eu tinha acabado de casar, tinha acabado de ter uma filha, e aí o pastor me chega em casa com diagnóstico de tumor no estômago. Foram 4 meses de muita luta, onde eu tive que ser muito forte, e quando a gente fica muito tempo sendo forte, chega uma hora que a máquina trava. E aí, quando foi que isso aconteceu comigo? Quando o médico disse que ele estava curado. Até então, a sensação era de que eu não estava nem respirando, eu nem respirava direito. Às vezes, eu me pegava com a respiração curta, de tão estressada, de tão preocupada que eu fiquei com essa situação do meu marido. Quando ele fez os últimos exames, que o médico disse que ele estava curado, é como se o meu subconsciente tivesse, tipo assim, desligado, tipo, tivesse feito assim, pronto, agora você não precisa mais ser forte. Puf! E eu fiquei 2 dias de cama, gente. Eu tive uma crise de fígado, sem comer nada extraordinário. Lógico, meu fígado ele é um cara chato, mas quando eu abuso, né? Mas assim, eu tive uma dor que eu não conseguia ficar em pé. Eu andava encurvada, eu fiquei 2 dias de cama. E aí, conversando com outras pessoas, a gente tem um grupo de pastoreio, né? Um grupo de esposa de pastor, conversando com elas, me trouxeram, eu não sabia o que era burnout, tá? Eu fui conversando com irmãs mais experientes, que também passaram por isso, profissionais da área, e aí elas me disseram para mim, você tá com burnout, você precisa fazer alguma coisa. E aí eu tive que mudar toda a minha rotina, né, para que eu pudesse ter uma vida mais tranquila, mais sossegada, mas, gente, eu não percebi. A gente não percebe, tá? E quais são os sintomas que a gente tem que prestar muita atenção nos sinais? Cansaço excessivo, você dorme, a quantidade de horas, aparentemente, tem que ser um sono reparador, só que você acorda exausta, como se você não tivesse dormido absolutamente nada, tá? Esse é um dos sintomas. Desânimo, não quer saber de nada, não quer fazer nada, não quer nem sair de casa, não tá querendo fazer. É aniversário, não quero ir, dá os parabéns por mim, não quero ir, não quero fazer, tô desanimada. Alterações de humor, uma hora você tá alegre do nada, e daqui a pouco você tá chorando, ou então você tá agressiva, você tá brava, sem motivo, e geralmente quem paga o pato é o cônjuge, que é o que tá mais próximo, e os filhos que estão em casa, né? E sentimento de frustração, de tipo assim,
Nada que eu faço tá bom, nada que eu faço dá certo, eu não consigo, não dá certo, não vai, eu não tenho capacidade. E isso tudo começa a se instalar na nossa vida sem a gente perceber. A gente, é TPM, a gente fica dando um monte de desculpa, quando, na verdade, a gente pode estar caindo numa situação de burnout que precisa de atenção, tá bom? E quais são as consequências disso? Tem consequências físicas, mentais e emocionais. Consequências físicas, insônia ou excesso de sono, ou você dorme demais ou você não consegue dormir, tá? Cansaço crônico, como eu disse, né? Você parece que dorme, mas nunca tá descansada. E exaustão, né? Cansaço crônico e o corpo cansado, pesado, ruim, exausto, né? E a baixa imunidade, tá? Você vai começa a ter ferida na boca, começa a ter furúnculo, começa a ter gripe do nada. Por quê? Porque a sua imunidade está baixa, né? E você vê, uma coisa que está aqui afeta o nosso organismo como um todo, né? A gente chama isso de doenças psicossomáticas, né? E, no caso, as consequências mentais e cognitivas. Falta de concentração e de memória, não consegue se concentrar, não consegue ler, fazer uma leitura da palavra, não consegue manter um diálogo com alguém, porque isso se perde, tá? Baixa autoestima, não sirvo para nada, não tenho capacidade, não dou para fazer esse negócio aí, né? Pessimismo e irritabilidade, né? Como eu já disse, perde a paciência com facilidade, está sempre de cara feia, sempre mal-humorada, sempre para baixo, nada vai dar certo, enfim. E emocionais, né? As consequências emocionais. Dificuldade em se socializar, né? Não quer mais sair de casa, não quer mais estar entre os amigos, os irmãos da igreja. Angústia, uma angústia que aparentemente não tem motivo aparente, ou então até tem um motivo, só que é um motivo tão pequeno, que não havia nem necessidade de você ficar tão angustiada por causa disso, né? São coisas que têm solução, que dá para resolver, e que você não precisa ficar angustiada por causa de, mas você fica, tá? Crise de ansiedade, tá? E em casos mais graves, depressão, tá? E quando você chega nesse patamar de depressão, precisa de ajuda médica, precisa procurar profissionais para te ajudar, tá? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Como eu disse para vocês, a gente não percebe, tá? Então a gente tem que prestar atenção nos sinais. Assim como a irmã passou por isso também, assim como eu passei por isso, gente, não é legal, porque parece que você perdeu o controle de você. Você perde o controle da sua vida. É muito ruim, é uma sensação horrorosa e a gente precisa estar atenta para isso. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Bom, vamos lá. Naquele tempo difícil, mesmo diante de tantas perguntas a Deus, de ira em meu coração e profunda tristeza, quando ela estava no burnout, tá? Pedia em minhas orações que, para além da enfermidade, que ele me ajudasse a enxergar o trabalho como uma bênção e me desse paz. Paz era sinônimo de equilíbrio para mim. E após o período de escuridão, as respostas começaram a iluminar o caminho. Assim como aconteceu comigo, Deus tem um propósito para cada uma de nós aqui, nesta vida preciosa e passageira. Com tantas demandas nos dias atuais, de fato, enfrentaremos desafios ao equilibrar os nossos papéis dentro e fora do lar. Por isso, seja como for a sua realidade, quero afirmar convictamente que sucesso não é sinônimo de ser uma faz-tudo. E no outro extremo também não é a calmaria sublime que experimentaremos no céu. Na perspectiva divina, a mulher equilibrada é somente aquela que se despe sem ressalvas de todos os seus temores e alegrias aos pés do Senhor, aceitando a balança ideal, sua boa, agradável e perfeita vontade. Quando a sobrecarga se apresenta, a mulher de sucesso a entrega primeiramente a ele, ao Senhor, confiando no seu cuidado e amor, ok? Então, o que acontece também? Eu não sei se você vai se identificar com esse perfil de serva de Deus. Às vezes, nós temos muitas coisas para fazer e poucas pessoas para ajudar. Às vezes tem uma deficiência, tem um papel ali na igreja que precisa ser preenchido por alguém e que não tem ninguém para preencher. E aí você fica, não tem ninguém para fazer. Só que tu já está com 40 mil coisas para fazer. Aí você fica, não tem ninguém para fazer, cara. E agora? E a obra de Deus não pode parar.
E a obra de Deus não pode parar. E aí a gente vai levando e vai, não, deixa que eu faço isso aqui também, porque já que não tem quem faça, então eu faço. Gente, eu tenho esse péssimo hábito. Eu tenho esse péssimo hábito de ter alguma coisa na igreja, e não é porque eu sou mulher do pastor, não, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é porque eu sou mulher do pastor. É a minha natureza. No quartel é assim, na minha casa é assim, onde eu estiver é assim. Se tem alguma coisa para fazer e não tem quem faça, eu sou a primeira a pôr a mão para fazer. Só que eu preciso entender que existe uma coisa chamada equilíbrio. E eu preciso respeitar isso. E cada uma aqui tem o seu próprio equilíbrio. Cada uma aqui tem o seu próprio limite. E quando que a gente vai perceber o nosso limite? Quando essas coisas aqui começam a acontecer. Quando essas coisas aqui começam a acontecer. Quando a gente começa a ficar angustiada, quando a gente começa a ficar dormindo e acordando cansada, quando a gente começa a ficar com a cabeça ligada 24 horas, você dorme pensando o que você tem que fazer amanhã, você acorda, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro, e aí é onde a gente precisa tomar muito cuidado para não cair no tal do burnout, porque isso aqui é uma enfermidade, gente, tá? Isso aqui é uma enfermidade, eu torno a dizer, isso aqui é sério, tá? Precisamos tomar cuidado com isso. Então, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Realmente, a obra do Senhor não pode parar. Só que ele capacita e levanta as pessoas para fazer. Às vezes, a gente não tem mais condições de fazer. E aí a gente, não, eu acho que isso aqui dá, eu acho que um pouquinho mais dá. Aí a gente percebe que não deu. E aí a gente percebe também que a gente está sobrecarregado. E isso não é saudável. Por quê? Porque quando eu estou na sobrecarga, isso quer dizer que eu estou em falta com o meu tempo a sós com Deus. E isso é muito complicado. Tá? Eu quero dar uma sugestão de leitura para você, que eu estou lendo, eu estou amando, e é um livro maravilhoso, chama-se Como Ter... Você pode até conhecer esse exemplar, porque ele é muito famoso. Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, fortalecendo a comunhão com Deus em uma vida atarefada, da Joanna Weaver, tá? Graças a Deus, né, eu consegui esse livro em audiobook pelo YouTube. São 10 horas de áudio desse livro, do começo ao fim, todos os capítulos, tá? Eu tenho ele eletrônico pelo Kindle, né, que eu sou assinante Kindle, então eu consigo ler ele pelo Kindle gratuitamente. Gratuitamente não, porque eu pago a mensalidade, né? E esse livro, ele custa nas livrarias evangélicas, nos Mercado Livres da vida, cerca de R$ 40. Se você tiver a oportunidade de comprar, ou se você tiver paciência para ouvir as 10 horas de audiobook, que eu vou colocar no grupo, tem sido muito gostoso de ler, viu? Eu estou amando, e isso tem me ajudado bastante, porque a autora, ela fala sobre a Maria e fala sobre a Marta. Nenhuma das duas está errada. Nenhuma das duas está errada. Só que existe uma coisa chamada equilíbrio, e é onde a gente precisa ter esse discernimento. E esse livro ajuda muito, tá? Então, se você tiver oportunidade, Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, fortalecendo a comunhão com Deus em sua vida atarefada. Tudo bem, gente? Tranquilo? Nos malabares, o equilíbrio acontece. Sinto uma profunda admiração pelas mulheres que estiveram ao lado de Jesus ao longo de sua vida. Entre elas, destaco sua própria mãe. No livro de Lucas, encontramos um cântico de louvor de Maria. Olha só que coisa linda. Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois olhou para a humildade de sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque realizou grandes coisas em mim, o poderoso, santo é o seu nome. Já parou para pensar nas dificuldades que Maria teve que enfrentar em sua jornada? Mas enfrentando os desafios de ser mulher, mãe do Salvador, do serviço diário e da vida em comunidade, é tocante que a alma de Maria permaneceu voltada para Deus. Olhando para a dinâmica de nossas rotinas diárias, a vida ordinária, a vida comum, corriqueira, se desenrola em malabares, e uma vez que somos filhas do Criador, é desejável que nossa proximidade com ele seja considerada o verdadeiro estado de equilíbrio.
Esse relacionamento se manifesta nos pequenos atos do cotidiano do serviço doméstico, no zelo com o seu corpo, no tempo dedicado a meditar na palavra, nos pensamentos e nos momentos de comunhão. E essa fidelidade firme e constante, assim como Maria teve, é o que realmente impacta gerações, como está escrito no versículo 48 que lemos, mesmo que hoje não seja mensurável. Assim, gente, eu entendo da seguinte forma. Se eu estou servindo a Deus, se eu estou trabalhando na seara do Senhor, e eu estou negligenciando o meu tempo a sós com Deus, está tudo errado. Está tudo errado, tá? Eu preciso ter um tempo de qualidade com Deus, por quê? Porque é nesse tempo de qualidade com Deus que Ele vai me capacitar, que Ele vai me fortalecer, que Ele vai me ensinar a fazer aquilo que eu estou fazendo na igreja, tá? Então, guarda no teu coração. Se eu estou só fazendo, trabalhando, não quer dizer que eu estou agradando o coração de Deus. Se o meu tempo de qualidade com Ele, íntimo, eu e Ele, está sendo negligenciado, tá? Precisamos nos preocupar com isso, sim. Isso é de extrema importância, né? Foi o que eu disse uma vez num retiro de mulheres, quando eu estava falando com elas a respeito de alimento, né? Alimento espiritual. É como a nossa dieta, né? Se eu como fast food todo dia, o que vai acontecer comigo? O meu corpo vai entrar em parafuso, né? Eu vou ganhar uma diabetes, eu vou ganhar um colesterol alto, eu vou ganhar um monte de enfermidades, por quê? Por conta dessa má alimentação. A vida espiritual é a mesma coisa. Do que eu estou me alimentando? De novela? De coisas que não vão acrescentar em nada na minha vida? Ou da palavra de Deus? Ou dos ensinos de Deus? Ou de um artigo falando sobre a palavra de Deus? O nível de comunhão que eu tenho com Ele é proporcional à minha vida diária, né? Então, torno a dizer, se eu estou trabalhando na seara do Senhor, não quer dizer que eu esteja fazendo a vontade dEle e agradando o coração dEle. Se o meu tempo de intimidade, porque Ele quer o meu coração. Muitas das vezes, irmãs, Ele não quer saber se eu deixei a igreja impecável, se eu fiz um bom estudo, não, Ele quer saber como é que está o meu coração com Ele. Ele quer saber do meu coração e do seu coração também. Tá? Por isso que a gente precisa cair no bendito do equilíbrio, tá? As duas coisas caminham juntas, tá? É com Ele que eu sou encorajada, que eu sou moldada, que eu sou confrontada, que eu sou lapidada e capacitada para o ministério, ao qual eu faço parte e sirvo. Tudo bem? Tranquilo? Desafio, portanto, você a refletir profundamente e a deixar para trás as ideias preconcebidas sobre o que significa ser uma mulher estável. Apresente todos os dias o seu coração e mente em rendição, reconhecendo que não conseguirá abraçar todas as demandas e que sua finitude, suas limitações, tá? Sua finitude está diante da intimidade de um Deus soberano que detém o controle de todas as coisas. Persevere na oração e gradualmente permita-se ser guiada pelo Espírito Santo. O Criador é poderoso para redirecionar a sua alma para que, mesmo em meio ao caos e à serenidade, você descubra o sucesso que o mundo pode não reconhecer, mas que vem de Deus e produz nesta vida terrena um vislumbre da eternidade, um prêmio incomensurável, tá? Então, assim, quem conhece o coração da gente é Deus. Tá? Às vezes, as pessoas podem olhar para a gente e dizer, nossa, mas só isso que faz na igreja? Só isso? Mas não, por que não faz mais? Por que não vem tal dia? Por que não vem no outro dia? Por que não faz tal coisa? Cada uma, torna a dizer, no começo do estudo e agora, no final, cada uma tem uma carga que pode suportar. Tá? Então, a gente precisa, não se preocupe com o que vão dizer a seu respeito, se preocupe com o que Deus vai saber a seu respeito, com o que Deus vai concluir a seu respeito. E a sua intimidade com Ele vale muito mais, o seu tempo de intimidade com Ele, de comunhão com Ele, você e Ele no tete-a-tete, vale muito mais do que muito serviço que a gente faz na seara dele. Tá? Então, preste atenção, bota a sua vida de comunhão com Ele no eixo, no prumo, porque isso sim é prioridade. Vamos trabalhar na seara do Senhor? Sim, temos muito trabalho pela frente. Graças a Deus, a nossa igreja funciona de segunda a segunda, ininterruptamente. Só para no Natal e no Ano Novo. Para a gente poder respirar um pouco e comer um peru.
né? Mas, assim, precisamos fazer isso com equilíbrio, tá? Equilíbrio. Cada uma sabe das suas limitações. Cada uma sabe onde seu sapato aperta, ok? E vamos trabalhar, sim, com equilíbrio e com a nossa vida devocional em dia. Tudo bem até aqui? Encerramos, então, a parte de estudo. Bem-aventurado é quem conhece os seus limites, porque a chance de ter um burnout reduz aí consideravelmente, né? Porque você sabe, eu posso ir até aqui, daqui para cá eu não vou ficar doente se eu fizer. Então, eu preciso, é isso aí, você tá certíssima, é isso mesmo. Nós precisamos nos conhecer o nosso corpo. E a Silvia tocou num assunto muito interessante, hein? Fazer discípulas. Precisamos fazer discípulas. Josué não fez discípulo. Ele foi discipulado, mas ele não fez discípulo. O que aconteceu depois? Depois que ele partiu, o que aconteceu? Uma salada mista. É só a gente pegar o livro de Juízes que a gente vai ver como é que estava a situação do povo de Deus. Porque ele tinha que ter, assim como ele foi preparado para assumir o lugar de Moisés, ele tinha que ter preparado alguém para fazer a mesma coisa. E isso é aprendizado para a gente precisa, sim, fazer discípulos, como ela disse, né? Ensinar, trazer para perto de si, aconselhar, e às vezes a gente vai ter que jogar o discípulo na piscina para ele aprender a nadar, porque senão ele vai ficar acomodado e não vai nadar. Volto a dizer, foi maravilhoso estar aqui com vocês, tá? Meu coração está cheio, o corpo está estragado, mas o coração está cheio de alegria, tá bom? Uma ótima noite para vocês, vamos orar para a gente encerrar, tá bom? E que em nome do Senhor Jesus, semana que vem a gente esteja junta de novo, para a glória de Deus, aí com um estudo novo, tá bom? E... Oi. Eu queria... Silvia, tu pode encerrar orando por nós, para a gente terminar, por favor? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Senhor, porque hoje a gente aprendeu um pouco mais da tua palavra, dos seus ensinamentos. Obrigado, Deus, por cada uma que se dispor a estar aqui, nos ajudando, Senhor, a entender um pedacinho do testemunho de cada uma, a gente leva para nós e aplicar em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós somos mulheres, mães, avós, e também somos mulheres, Senhor, que necessitamos de Ti. E aprendemos hoje a nos cuidar, Senhor. A cuidar do outro, a cuidar de nós mesmas. Então, ter mais atenção, Senhor, nas coisas que nós fazemos. Cuidar do nosso próprio corpo, Senhor, que é seu templo. Obrigado, Deus, por cada mulher, Senhor, que orou, te buscou e arrumou esse tempinho para nós estarmos juntas. E eu agradeço por essa tecnologia que o Senhor colocou na mão do homem, porque mesmo distante, a gente podemos estar próximo. E é a tua palavra se cumprindo, porque o Senhor disse que nos finais dos tempos a gente veria as suas testemunhas ser mortas e todo mundo veria ele ser ressuscitado. E hoje a gente entende que é pela tecnologia que a gente vai ver isso acontecer e nós devemos usar cada vez mais para o teu reino, para expandir, Senhor, o teu reino sobre a terra. E eu te agradeço, Senhor, e peço suas bênçãos sobre os lares de cada uma aqui presente. Nos ensina, Senhor, a andar de acordo com o seu querer, o seu estatuto. Nos ensina a nos cuidar de nós mesmas. Nos ensina, Senhor, a gente ser zelosa com nossos filhos e netos. Nos ensina, Senhor. Porque o Senhor sabe muito bem que nós não sabemos, Senhor, fazer tudo aquilo que deveríamos ser feito. E muitas vezes nós falhamos, Senhor. Como mãe, como esposa, como amiga, como serva sua. Mas nós cremos, Senhor, que nós estamos no processo de crescimento. E eu te peço, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada irmã, que elas venham a reconhecer, Senhor, em si mesma, onde que elas podem moldar, melhorar, para a honra e glória do teu santo nome. Eu já te agradeço pelas nossas líderes que teve essa ideia maravilhosa, Senhor, porque eu não poderia estar hoje na igreja. Eu tenho certeza disso, Senhor. Mas através desse canal que o Senhor abriu, nós podemos estar juntos estudando e orando. Eu te agradeço, Senhor, pela sabedoria que o Senhor tem dado para essas mulheres da Vila Nova Mariana. Em nome de Jesus. Amém, meninas. Um beijo no coração, se cuidem, bom descanso e até a próxima semana. Beijo, beijo.